para o Wagner. Um minutinho, gente. Para que dê certo para ele fazer a projeção. Ele está com um monte de coisas para mostrar para vocês. Lembram da atividade que eu passei, da cobertura eleitoral? Eu vi que alguns fizeram já os comentários. Tomara que todos os grupos estejam lá, tá? Prestem muita atenção, a gente vai desdobrar isso melhor na próxima aula de práticas, e vocês vão ter a base do Wagner, de como que funciona uma cobertura grande, num lugar grande. Então, o que vocês colocaram lá já pontua, né, para a V1 de vocês, e principalmente vai servir também para ajudar vocês na nossa atividade, pode ser a nossa atividade prática, se vocês concordarem, viu? Deixa eu só mandar um negócio aqui para o Wagner. Deixa eu ajustar aqui para poder enxergar vocês e a chamada ao mesmo tempo. Só um pouquinho, gente. Ai, meu Deus. O Anderson já me respondeu. Bruna? Bruna? Eu. Oi, querida. Camila? Oi, professora, estou aqui. Oi, minha linda. Que bom que você está aí. Natan, que bom que você está aí também. Natan, responde, please. Natan? Ou Matheus Natan? Natan? Respondeu no chat? Alguém vai me ajudando, gente? Quem responde Ele no chat? respondeu no chat, professora. Obrigada, linda. Natan respondeu. Edmara? Oi, a Ed não está aqui. Que pena. Estezinha? Presente. Oi, gatona. Fê, tu tá aí, né, Fê? Sim, estou. Valeu. Elan também tá aí, certo? Eu tô aqui. Valeu, cara. Igor Wendel. Ops, não, peraí, tem Gabriela da Silva. Gabriela da Silva não está, certo? Igor? Se ele responder no chat, alguém me fala, pessoinhas? Acho que ele não respondeu. Ah, o Igor respondeu. Ok. Igor tá aí. Jane? Jane, minha flor. Jane? Jane? Se ela responder, alguém me avisa, gente? Lelê tá aí, né, Lê? Acho que foi uma das primeiras a entrar. Liz? Lisandra? Aqui. Oi, querida. Que bom. Oi. Lucas? Eu. Lucas? Ai, que bom, Lucas. Matheus Soares? Eu chamo ele de Souza, de Soares, Presente. de Silva, né? Souza, que bom que você tá aí. Cada hora é um nome, né? Foi mal. Presente. Carvalho? Tá entrando. Tá entrando, né? Valeu, Carvalho. Dourado? Dourado, tá melhor, cara? Oi, tô aqui. Foi o segundo a entrar aí. Mas você tá melhor, meu filho? Tá, né? Tô. Que bom. Eu vi, vocês não vieram na aula passada, né, pessoas? Nem o Carvalho, nem o Dourado, nem a Jane. Jane entrou, pessoal? Jane? Jane, fala comigo, Jane. Alguém cutuca aí a Jane para ela falar comigo? Ela falou? Negócio aí. Ai, que bom. Que bom, Jane, que bom. Matheus Carvalho, Matheus Dourado, Borges. Putz, o Borges está numa situação complicada, cara. Coitado. Deus queira que ele não esteja com Covid. Vamos lá, Nath. Nath, querida. Ah, a Jenny respondeu aqui, não é que eu tô vendo. Nath respondeu também, ok. Samara. Oi. Oi, que bom que você tá aí, Samara. Sara. Aqui.
Acho que foi a primeira a entrar, a Sara e a Yasmin. Tainá Galeno não está, né, galera? Tô preocupada com a Tainá. Ela tem faltado muito. Tainá Souza, também não estou vendo Tainá Souza. Taizinha, foi a Bruna que falou que talvez ela não ia conseguir entrar, né? Que pena, cara. Thaíse, não estou vendo a Thaíse também, né, pessoas? Vitor Parrini, Vitor? Também que eu vi. Vitor, só fala comigo, por favor, no chat ou no microfone. Massa, Vitor tá aí. E a nossa querida Yasmin também tá aí, né? Acho que foi ela e a Sara foram as primeiras a entrar. Pessoal, recapitulando, ó, quem não está? Edmara, infelizmente não. Gabriela da Silva também não. Nosso querido Borges, Deus queira que ele não esteja com Covid. Nem a Tainá Galeno, nem a Tainá Souza, Thaís Gabriele também não, nem Thaís, né? Infelizmente, não. Deixa eu só ver. Deixa eu avisar o Wagner que eu já terminei a chamada. Só um pouquinho, tá, gente? Márcio, você tá aí? O Márcio entrou, gente? O Márcio não entrou, né? Ixi. O Márcio Teles. Sim, professora. Ai, Agora que eu acho que não bom. vai. Muito obrigado. Acho que só não vai constar aí na chamada ainda. Não, tranquilo. Só de você já tá, já é bom. Eu chamei outras pessoas, mas vamos ver se elas vão aparecer aí ao longo da aula. Pessoal, presta atenção e vocês vão ter muitas ideias legais. Se vocês toparem para práticas multimídias, para ideias multimídias, a gente pode aproveitar a presença do Wagner, tá? Deve estar entrando aí. A gente pode aproveitar as ideias que vocês vão ter. Inclusive, a aula vai ficar gravada e fica como referência para vocês voltarem na aula, na fala do Wagner, tá? Eu estava falando com o pessoal bem no comecinho da aula também, uma coisa que eu estava pensando que podem ser evidências são vocês tirarem alguma foto da tela, alguma coisa aí da aula, né, ou um print de celular, os que estão no celular, e publicar nos stories e me marcar, porque aí eu consigo pegar isso e encaminhar como evidência, e eu consigo comprovar a participação de vocês. Também é uma possibilidade, tá, gente? Deixa eu ver, tem um microfone que está aberto aí, pessoas. Ah, Wagner, você entrou, Wagner. Tá me ouvindo, Wagner? Tô ouvindo. E você? Deixa eu abrir minha câmera aqui também. Pessoal, quem quiser abrir a câmera, fica à vontade, até para o Wagner enxergar vocês, importante. Wagner, você já tá... Ah, eu aqui. Você tá aparecendo já? Você pode abrir sua câmera? Não tá aberta? Ué, eu não tô te... Deixa eu ver se vai abrir. Tá, para mim tá ativado. Ah, agora eu tô te vendo. Que bom te ver, amigo. Que bom te receber. Que coisa boa. Pô, eu que te agradeço o convite. Ah, que joia. Gente, esse é o Wagner Maia, viu? Aí meus alunos já estão aí a postos. Wagner, eu vou pedir para você contar um pouco da sua história. Eu vou só te apresentar para eles. Pessoal, eu tive o prazer de conhecer o Wagner na Record Brasília. O Wagner fazia ali toda a parte de coordenação das nossas ilhas de edição, da pós-produção ali da Record Brasília. E, Wagner, é engraçado, porque muita gente que viu os stories me respondeu, o pessoal da Globo, o pessoal da Record, falando que gosta muito de ti, inclusive eles responderam lá, achei muito legal, né? O Wagner é muito querido, viu, pessoal, pessoas de emissoras diferentes. E eu tive o prazer de reencontrá-lo na Globo Brasília, nos 2 contratos que eu estive lá, né? Ele está ali na parte da arte, ele é um editor de arte. E, Wagner, eu vou pedir para você contar, inclusive, da sua trajetória, da sua primeira graduação, de como você foi parar em televisão. A gente pode começar com isso, e depois a gente pode entrar na parte da cobertura mesmo, eleitoral, e os exemplos mais que você quiser dar. Tá bom, tá bom. Eu entrei na área de comunicação através de rádio. Eu fui técnico de gravação durante 4 anos, e isso aí acabou abrindo as portas para a televisão, para trabalhar como operador de áudio. E lá aprendi a editar, isso no Mato Grosso, trabalhando no SBT. Vim para cá em 94, ingressei na Record no mesmo ano, fiquei lá durante 15. Nesse meio tempo também trabalhei na Bandeirantes, trabalhei na TV Justiça, TV Senado, TV Câmara,
várias produtoras, né? Fiz campanha eleitoral, na realidade, para Fernando Henrique Cardoso, para o Lula, como editor de finalizador. E depois eu fui para a Globo, em 2009. Fui para a Globo e estou lá até hoje. Legal. Fala um pouquinho da sua formação, porque eu acho tão interessante, o Wagner, ele veio de uma outra área, gente, então ele contribui com o jornalismo com um outro olhar. Eu acho muito interessante você deixar isso claro para eles terem noção que não é só o jornalismo, tem muitas áreas que contribuem para um bom jornalismo, né? Ah, sim, sim, com certeza. O áudio é um deles, né? Eu aprendi esse know-how que eu adquiri trabalhando com emissoras de rádio e também na própria televisão. Isso me ajudou muito na edição de imagem, né? Então, a entender melhor como a gente consegue entregar para o telespectador as informações, fazer com que essa informação chegue a eles de uma forma mais concisa, mais clara. O áudio colabora demais. Então, eu já me deparei com várias oportunidades de poder orientar alguns colegas, antes de ser supervisor, inclusive, de cinegrafistas que não tinham essa noção, né? Para muitos era só ligar o microfone, tomar e fala, mas tem a distância do microfone, né? O próprio repórter, muitos repórteres orientei nesse sentido também, como ele colocar a voz dele de uma maneira mais eficaz para passar a mensagem. Muitos, muitos, muitos. Inclusive o Fábio William, que é um grande colega que veio de Minas, foi para a Record, a gente se encontrou lá no início. Então, assim, isso me ajudou bastante a ter essa percepção. E na edição de imagem, você tem isso potencializado, porque aí você está lidando com vários outros elementos que contribuem mais ainda nesse sentido. Então, o áudio foi um deles, depois veio a questão do corte, né, os planos, muitos... Eu tinha muita orientação, eu orientava muitos cinegrafistas a fazerem assim, faço até hoje. Se você entra numa sala de uma coletiva, por exemplo, é importante que você entenda que você é o olhar do telespectador. Então, ele precisa se ambientar. Muitas vezes, alguns editores de imagem começavam aquela parte, cobrir aquela parte do off com o take já fechado de uma pessoa. Eu falo, não, coloca o plano aberto, vamos orientar. Onde é que ele está? Ah, está na sala de coletiva. E aí você vai para um plano médio e depois sim um plano fechado. E sempre por quê? Porque no plano aberto, a pessoa identifica, o fulano está ali, o ciclano está ali, já sabe quem é quem. Então, quando você der um take fechado no fulano, o cara sabe que o ciclano está aqui. Então, quando você der outro take, a pessoa se ambienta. Então, isso é importantíssimo para o entendimento. A pessoa focar na matéria e querer assistir aquilo. Sabe uma coisa que desculpe te interromper, que eu Não, acho bem interessante, Wagner, é porque, se eu não me engano, você veio da arquitetura, certo? Então, a arquitetura foi um a mais aí. Eu tive... Você Depois, eu caminho Eu um falo pouquinho... nesse ponto de orientação espacial, principalmente pelo que a gente vai falar daqui a pouco, de cenários. Sim, sim. Essa Não, sua visão, ela é bem interessante. então, mas assim, foi uma coisa mais empírica, isso aí. Eu aprendi muito assim, fazendo mesmo e na percepção. Aliás, a minha grande escola foram as emissoras de TV. Eu assisti todas as emissoras de TV e eu conseguia, de alguma forma, eu assimilava aquilo, eu entendia o processo. E a televisão, diferente do que é hoje, a televisão nos anos 60, nos anos 70, ela era tratada de uma forma muito mais técnica do que hoje. Porque a informação era um pouco menor, né? Densa também, mas um pouco menor. Então eles tinham mais zelo para os enquadramentos, para a edição, para absolutamente tudo. Globo Repórter foi uma escola para mim. Eu assisti aquilo e ficava maravilhado. Há uns anos atrás eu conheci alguns editores daquela época, Que legal. quando eu era criança, e você vê naqueles caras assim, esse entendimento, sabe, de como a mensagem deve ser, como a emoção deve ser passada, que é diferente, né? Você pega aquela informação, você absorve aquilo e transforma aquilo num sentimento seu. E aí você, com esse sentimento, você faz a sua parte, a sua arte, né? Então, assim, a edição me ajudou nesse sentido. A parte de cenografia, a história da arquitetura veio muito depois, logo depois que eu entrei na Globo.
Eu sempre fui muito assim, eu vejo uma necessidade e corro atrás da solução para aquilo. Massa. Então, é um problema, vou solucionar. Então, por exemplo, eu precisava de aprender a editar, então fui atrás disso, fui trabalhar em produtora, eu não tinha computador, então eu trabalhava em produtora, virava à noite para aprender a editar. Fiz um curso de Photoshop, ganhei um curso muito bom. Fiz alguns cursos de 3D em São Paulo, Rio, também colaborou bastante. Então, enfim, sempre buscando. Quando eu fui para a Globo, eu fui contratado para trabalhar com cenografia virtual, exclusivamente para isso. Mas eu entendia muito pouco de arquitetura, quase nada. Eu fazia alguns cenários, mas sem muito conceito. As coisas andavam meio que, sabe, na coragem. Mas eu me deparei com a equipe de arquitetura, de cenografia, de cenógrafos da Globo, que eram, em sua maioria, arquitetos e design de interior. Foi quando eu percebi a necessidade de fazer arquitetura. Daí eu me embrenhei, já aos 40 e poucos anos, eu, eu Que resolvi legal, cara. fazer arquitetura, que foi um desafio muito grande, não é um curso fácil de jeito nenhum, está longe de ser algo fácil. Ralei muito, muito mesmo, tanto que um curso de 5 anos eu concluí em 6 anos e meio, Ainda trabalhando, mais ali na, meu Deus, na vivência da Globo. sim, naquela loucura ali, horário flexível, viagens, enfim. Então precisei me desdobrar. Mas, enfim, finalizei o curso e isso me deu uma bagagem muito grande para o todo. A arquitetura, ela me fez entender que eu vinha fazendo muita coisa certa, mas que tinha muita coisa para resolver, e foi me dando muita base, assim, muita segurança para poder propor não só, sabe, uma trilha, mas também um take diferente, uma fotografia diferente. Enfim, hoje eu participo do grupo de cenografia do G5, né? G5 é a nomenclatura para o grupo que engloba 5 emissoras do Grupo Globo, né? Então, as emissoras ficam em Rio, São Paulo, BH, Brasília e Recife. Então, o G5 ele tem essa grande importância e a equipe é uma equipe muito guerreira. Eu participando agora, a empresa é uma empresa que ela é muito, muito organizada, muito focada, exigente, muito exigente. Não se aceita erros, De não fato, pode ter erros, né? fato. Então, os erros, eles quando acontecem, no jornalismo a gente vê muitas vezes um ou outro pedindo desculpa porque erramos e tal, né? Na cenografia a gente não pode errar, porque você pode machucar alguém, você pode, enfim, Caramba, existem vários problemas, é, várias preocupações que envolvem isso aí. Então, foi aí que eu entrei na arquitetura. que massa. E hoje, participando do grupo de cenografia, eu vejo o quanto é organizado, tá? O quanto é primoroso e o quanto é difícil também fazer o que é feito da forma que é feita. Que esse seria um outro assunto, daria 4 horas de fala aqui Não, para tranquilo. explanar sobre isso, mas eu só estou querendo dizer que não tem nada fácil. Existia uma época que a emissora tinha, digamos assim, uma folga orçamentária para você fazer muitas coisas, desde abertura de novela a cenários para novela, para qualquer outro evento. Hoje não. Hoje a coisa funciona dentro de uma realidade totalmente diferente, extremamente diferente, inclusive, ao ponto por exemplo, termos custo zero, que eu via muito em outras emissoras. Ó, vamos construir um cenário, mas o custo é zero, ou seja, não tem dinheiro. Cata o que tem e vamos estruturar. Olha só, eu tô com uma aluna aqui, a Yasmin. Yasmin, você me ouve? Você quer fazer uma pergunta, Yasmin? Ela fez um sinal aqui para mim. Quero sim. Fica à vontade, viu? Primeiramente, bom dia, Wagner, tudo bem? Tudo bem, bom dia. Você falou dessa questão da emoção, que a imagem é essa questão de passar a emoção para as pessoas. Eu queria saber, assim, de você, das áreas, assim, das editorias. Qual é a área que a gente precisa passar mais emoção para as pessoas? Ó, vou te dizer que eu falei aquela hora como editor de imagem, tá? Porque
o que acontece? Matéria política é complicado você passar emoção, né? É uma coisa que está acontecendo, você tem que pontuar ali, o que você tem que cuidar bem é da estrutura para que o telespectador entenda o que está acontecendo o que aconteceu ali, né? Naquele momento. Um bom exemplo é uma sala de reuniões, como eu falei. Então, quem está falando, você vai chamar para a sonora, para a fala de um personagem tal. Então, ambienta o telespectador, já coloca a cena principal aqui, colocando o cara lá no centro da imagem. Né? Então, você vai direcionando para aquilo. Isso envolve um pouco de sentimento também do repórter cinematográfico, que está lá capturando as imagens, né? Da repórter, que também vai falar para ele, olha, eu vou fazer uma matéria, eu vou falar muito bem daquele camarada ali. Então, cuida dele na imagem. Isso é sentimento também. A pessoa já está transferindo o que ela quer e ela já está imaginando lá na frente. Sim. Quando ela for ou quando ela ligar ou for para a redação, ela vai falar com o editor de texto, falar, vai lá, fala para o editor que eu pensei em fazer isso, tal. O editor capta essa informação e fala, entendi, então vou colocar aqui. O sentimento ele está presente numa matéria factual como essa que eu estou exemplificando aqui, até no respiro que você dá, que normalmente a gente faz o factual com matérias com corte seco, né, sem intervalo nenhum. E muitas vezes, se você dá 2 segundos de intervalo entre o off, final do off e o começo de uma fala, isso causa um impacto diferente para o telespectador. Então, isso é você lidar com o sentimento de quem está assistindo. Isso é importante. Por exemplo, você pode dar esse intervalo e aumentar o BG só um pouquinho, só o som ambiente, para ficar aquela penumbra, a pessoa causar mais impacto, sabe? Esse suspense, aí entra a fala. Isso é sentimento também. Massa, né? massa. Às vezes tem um fade-out também, né, Wagner? Também, exatamente. Uma imagem para outra. Bem legal você estar falando isso para eles. O que passa muito essa sensação e prende o telespectador, por exemplo, imagina num encerramento de matéria e você tem um povo na rua. Aí a matéria é uma matéria um pouco mais dramática. O que você faz? Antes de acabar o off, você faz um cortezinho na imagem e nesse final de imagem você dá um slow motion. Então a imagem vem caminhando e para, dramatiza, né? Aí você vem com fade out, corta para o estúdio. Isso é sentimento também. O sentimento envolve todo o processo, né? Por isso que todo profissional ele tem que ter esse feeling, porque se fazer só por fazer, os robôs vão fazer. Exato. Boa, Wagner. O que eu acho legal, Wagner, é que tudo isso que envolve, gente, principalmente vídeo, né, que entra aí, e principalmente a arte, que o Wagner vai já falar um pouquinho sobre isso, que isso aí ele tem muita propriedade. O Wagner sempre foi uma referência para mim nessa parte de arte, de gráfico, cara, sempre foi, desde a Record, na Globo, então ele continua sendo. E assim, gente, tudo que é feito e que vai para o vídeo pode ir tanto para a internet, pode ir para o G1, pode ir também para as redes e mídias sociais da Globo, e agora, Wagner, ainda pode ir para o Globoplay. Eu considero o Globoplay como uma outra mídia da Globo, entendeu? Sim. E isso é interessante. Essa parte também que o Wagner está falando sobre o sentimento, gente, é de você justamente conseguir emocionar o seu telespectador, ou emocionar o seu espectador. E emocionar não só no sentido ou para bem ou para mal, mas a forma como o Wagner estava falando, de colocar a imagem, de dar um slow, de trabalhar com temperatura de cor, tudo isso emociona a gente e faz a gente lembrar, cara, a matéria tal teve tal situação, olha que coisa legal. É isso que faz com que as pessoas gostem do material, principalmente o material mais especial. E a Globo, ela tem muita propriedade sobre isso. Tá aqui a Sara, o Wagner. Gente, já eu abro também para as perguntas, que eu quero muito que ele fale sobre a questão das eleições. Ele trouxe muito material legal para a gente, mas eu vou pedir para a Sara fazer a pergunta sim, Sarinha. Pode fazer, viu? Tá me ouvindo? Obrigada, professora. Bom dia, Wagner. Bom dia. Eu gostaria de saber em relação às imagens de arquivo. Você considera que as imagens de arquivo sempre vai ser uma ferramenta favorável na produção do conteúdo, na produção de uma reportagem, ou quando é necessário usar, fica aquele sentimento de, poxa, não gostaria de usar esse recurso do arquivo, gostaria de produzir eu mesmo aquela imagem. É uma ferramenta sempre válida, ou há esse sentimento de quando precisa usar, não gostaria, mas vai ser necessário? Que legal, Sara. Então, Sara,
existem alguns momentos para uso, né, desse recurso. O que acontece? Sempre que você puder fazer a imagem nova, é muito melhor, até para você alimentar, né, nosso banco de imagem. Mas só que nem sempre você consegue. O povo na rua, recentemente a gente teve um problema sério. Povo na rua, vamos colocar tal. Aí trouxeram várias imagens bacanas, com drones, não sei o que e tal. Uau! Mas só que não tinha ninguém com máscara. Então, ele não marcava o período, Meu Deus. Olha o né? detalhe, gente, olha o detalhe. Um detalhe que é pessoal, caramba, é mesmo, ninguém com máscara. Porém, tem poucas pessoas na rua, né? Caramba. Então, e a gente batendo na tecla, acabamos precisando. A Globo é uma empresa que está batendo na tecla. Fica em casa, sai só se necessário. E de repente você vai lá e usa um recurso que, pô, né? Então, assim, é contraditório, mas, assim, vai responder a tua pergunta, é fundamental você ter imagens atuais. E esse recurso, ele é muito bom quando se trata de você resgatar alguma história. E aí, a importância do CEDOC, o Centro de Documentação da Globo, ele é gigantesco, acho que é o maior do país, inclusive, e ele tem, hoje em dia, ferramentas espetaculares. O editor de imagem, ele pode buscar no servidor imagens. A partir de uma busca, como se faz no Google, ele busca dentro do servidor, já vê um preview daquela imagem e usa. Falta, eu acho, né, ainda são coisas muito internas, assim, mas nesse sentido, o sentimento também envolve nisso também, porque o cara tem que ter a percepção de que aquela imagem, cara, já usamos demais essa imagem, não vou usar, né? Tem gente que, pô, chega, né? Então, assim, eu acho que é importantíssimo, é um recurso importantíssimo, mas eu acho que para fatores históricos, Com tá? Para certeza. você resgatar alguma coisa. Sempre que puder, fazer imagens novas, e fazendo imagens é uma coisa que eu brigo demais. Para fazer uma imagem, faz ela para ser guardada. Sim. O cinegrafista sempre, você vai fazer um take, cara, faz um take, faz uma fotografia. Não liga só e filma. Faz Isso. para ser guardado, porque no mínimo vai ficar bom, né? Isso. Boa. E tem muita coisa que às vezes é documental. Um cara tá lá no perrengue ali na coletiva, aquela correria danada, câmera aqui em cima, o cara não tem como fazer uma fotografia, mas o momento é histórico, entendeu? É alguém sendo empurrado, sei lá, com uma tragédia, enfim. Então esse estilo de vídeo é outro, né? Mas, enfim, assim, acho importantíssimo o uso dos arquivos. Sim. Que fera. Vamos entrar na parte das eleições. Eu passei uma atividade para eles, Wagner, para que eles pudessem pensar a cobertura eleitoral. É só pensar, não é executar, mas em 3 mídias diferentes: TV, online e rede mídia social. Para que eles pensassem como dividir essa cobertura. E aí eu queria muito que você falasse. Pode ficar bem à vontade, viu, Wagner? O que você trouxe aí em termos de exemplo. Se quiser dividir, projetar aqui na tela com a gente também. Tá bom. Tá, hoje em dia, a Globo, ela está migrando. A Globo, ela deixou de ser uma empresa de comunicação, né? Ela é uma empresa que está investindo muito na área tecnológica. Assim como o Google, o Facebook. Então, ela é uma empresa de tecnologia hoje. Está investindo pesado. E hoje, a principal ferramenta da Globo é o Globoplay. Então, a convergência de formatos, ela tá acontecendo de uma forma, assim, digamos, diferente do Google, por exemplo. O Google tinha um foco, né? Ele tem o web, tem o YouTube. Então, basicamente, são essas duas mídias, né? Entre outras, mas essas são as principais. A Globo, ela tem uma ideia, um conceito mais diferente, um pouco não, muito diferente, porque a Globo, não sei se vocês sabem, mas ela é uma ferramenta de comunicação de massa diferente do que acontece em qualquer outro país, por conta da audiência dela, tá? Diminuiu muito? Diminuiu, mas ainda é muito grande, perto do que acontece em outros países. Tá? Então, isso, para a Globo, é um grande desafio. Eu não estou falando pela Globo, essa que estou falando para vocês é uma percepção que eu tenho, tá? Dentro do todo, porque, lógico, tem presidente, tem CEO da empresa que, com certeza, são as pessoas que podem falar isso com mais propriedade. Mas a percepção que eu tenho, enquanto
funcionário da emissora, é que esse desafio está acontecendo agora, de uma forma como nunca se esperou, né? Então, você pode ter certeza que quando a Netflix pensava em nascer, a Globo era uma grande potência. Já podia ser o Netflix, né? Já podia ter um Globoplay fazendo o que o Netflix faz. Então, eles estão meio que na contramão, mas a Globoplay hoje é a empresa que mais cresce no mundo de streaming, empresa de streaming que mais cresce no mundo, né? Então, essa convergência de sinais, com a internet também, que é o G1, isso está virando um todo. A gente está começando a pensar de uma única forma. As informações do G1 vêm para a televisão, o jornalismo televisivo. E assim como o jornalismo televisivo vai para lá, depende de quem recebe primeiro a informação, tá? Então, eu vou mostrar daqui a pouco para vocês como é que a gente recebe os gráficos da pandemia, né, a partir de um consórcio que foi feito aí entre órgãos de imprensa. A gente recebe isso através do G1. E essas informações postadas no G1 são transferidas para a gente a partir de um script muito simples de fazer, aliás, de executar, né? Fazer fica o desenvolvedor, que com certeza não foi fácil. Mas, enfim, então, assim, isso nunca existiu, tá? A gente está usando isso agora de uma forma tão simples, mas há uns anos atrás era impensável fazer isso. Então, o cara alimenta lá no G1, eu vou lá, clico, habilito o script, ele abre no After Effects para mim, atualiza bonitinho, só renderizo. E se quisesse criar um robô para renderizar isso e postar já direto no Globoplay, também é totalmente possível. Então, as coisas estão convergindo para isso. Mas, olha, eu vou mostrar para vocês aqui, eu fiz uma seleção, não é exatamente uma apresentação, tá? Eu coletei algum material, resgatei, porque é de 2018, para vocês entenderem mais ou menos como é que é o processo para desenvolvimento da identidade visual de um evento como as eleições. A gente trata tudo como evento, né? Olimpíada, Copa do Mundo, Carnaval e eleições. Eleições têm uma característica um pouco diferente por conta da norma, né? Todos eles são baseados em normas, mas as eleições nós temos o fator tempo. Então, cada candidato tem o seu tempo. Se a gente colocar um candidato com 2 segundos a mais, pode ter certeza que o partido vai lá cobrar isso. O concorrente vai lá cobrar. Falou, você colocou 2 segundos a mais o camarada lá, eu também quero. E se fechar a legenda, aí ele pega 2 de um, 2 do outro, 2 do outro, aí você tem que pagar isso como entrevista, enfim. Existem manobras para se resolver isso, mas é um cuidado que a gente precisa ter. Vou compartilhar com vocês aqui um... Como é que você está pensando em fazer? Ah, beleza. Pode ser? Ah, pode, claro. Olha só, galera. Então tá, aqui ó, a gente começa... Essa aqui não é exatamente a forma como a gente começa, porque tudo é conversado muito, ó, vamos ter eleições, qual é o procedimento, como que a gente vai começar por onde? Vamos começar formando uma paleta de cores para a gente definir qual vai ser a identidade. Baseado nessa informação, primeiro ponto é olhar os logos, porque a quantidade de logo que tem e a paleta fica gigante, né, se você elencar essas cores aqui. E a gente precisa fugir disso, porque senão a gente começa a fazer campanha para alguém, né? Então, isso é importantíssimo. Mas não é difícil a gente repetir cores. É humanamente impossível você não usar uma cor que já está por aí, entendeu? E que tenha a cara da emissora, né? O que é mais importante. A gente preza muito por isso também. Sempre marcar, o cara ligar o canal e falar, isso é Globo. Isso é Globo, né? Só fazendo um parênteses aqui, quando a gente mudou da marca cromada, né, 3D, para essa marca mais flat, foram anos de discussão, de debate, para saber como os telespectadores iam agir, né, iam aceitar isso. Foi tudo bem, que bom, né? Bom, do lado aqui, o que a gente faz? A gente busca também todos os candidatos. É um problema também. Foto é sempre um problema, porque normalmente, quando a gente quer padronizar, a gente precisa pegar fotos oficiais. E fotos oficiais, o TSE tem todas elas. Só que, esse ano não, mas em 2018, as fotos eram preto e branco. Então, a gente foi atrás dos candidatos, dos partidos, e eles providenciaram as fotos oficiais de cada um deles. Isso aqui é um dos pontos. Aqui, quando a gente começa a pensar a paleta de cor, né, que eu falei. Então, a gente começa a gerar aqui, por exemplo, rede.
que é a Globo propriamente dita, né? E a G-News, Globo News. Então, a gente começa a pensar quais são as possibilidades para a gente implementar, de que forma a gente pode implementar essas cores sem interferir muito na marca. Para 2018, nós chegamos a essa solução aqui de paleta. Fonte, formas principais, né? E a paleta. Durante a eleição, existe uma coisa que acontece em televisão, que as pessoas não veem, que é a parte dos impressos. É muito impresso. Pra você ter ideia, tem mais impresso do que produção para vídeo. Para tudo. Crachá para assessor, assessor que está fora da emissora, está dentro da emissora. Caramba, é mesmo, cara. Os banners que ficam no backstage, né, para orientar as pessoas, né, desliga o celular, não fuma, existem vários desses. Até a própria cadeira do candidato. Você tem que identificar uma por uma. É um cuidado muito extremo. Identificação nas portas, enfim, a separação também dos partidos, né, dos candidatos dentro da emissora, salas individuais. A logística para isso é gigantesca. A paleta também, obviamente, ela acaba definindo como vão ser as cores dentro da vinheta, né? O conceito para a vinheta daria uma outra aula, mas é um trabalho muito bacana também de ser avaliado. A computação gráfica dentro da Globo é algo primoroso, tem profissionais fabulosos, os melhores do país estão lá. E a gente tem essa... Não estou puxando sardinha para minha lata, não, tá? É porque realmente... É porque é fato. Sim. Nós temos, assim, tem pessoas que eu não conheço, tá? Tem pessoas que eu nunca vi, mas conheço do trabalho deles. E aí você vê a qualidade técnica dos caras, é algo hollywoodiano mesmo. Tanto, não estou falando à toa, até porque tem gente da DreamWorks que trabalha nos estúdios Globo já há algum tempo. Tem pelo menos... Tem alguns profissionais, uns diretores também. Enfim, então assim, o conceito de tudo isso, ele é debatido de forma paralela. Então, toda a parte gráfica, um departamento. Na verdade, o departamento é um só, mas dentro do departamento nós temos os setores. O setor que cuida da computação gráfica toda, o setor que cuida da papelaria, o setor que cuida da cenografia, logística e assim por diante. Tá? Esse aqui é um recorte de tema, para vocês terem ideia, né? Então, até isso aqui fica na nossa mão, que é fazer o recorte, como o papel vai dobrar, de que forma ele é seguro para não ficar abrindo, né, dentro da urna. Então, tudo isso aqui a gente faz já com as medidas certinhas, que são os temas que são sorteados para debate dentro de estúdio. Isso. Aí começam a aparecer o resultado de tudo isso, né? Que é o selo para um telão, por exemplo, simples. Aqui são os dados que são comentados. Essa aqui é a apuração minuto a minuto, que é fornecido pelo TSE. Todas as informações, assim como eu falei do Covid, né? Isso aqui também, essas informações vêm direto do TSE. Esse é o site do TSE, a gente recebe as informações por um banco de dados deles, e através de um banco de dados, de um script e o banco de dados, a gente atualiza dentro do monitor. Aqui a parte de cenografia, no DF, em específico, ela é bem crítica porque nós temos dois estúdios, né, principais. Então, no estúdio A, que é esse aí, ele também comporta o Praça TV, que é o Bom Dia DF, DF1, DF2. E também o Jornal das 10 da Globo News, além do GE, essa parte verde aqui é uma rotuna verde, onde a gente faz o chroma key e insere o cenário virtual. Então, colocar um outro cenário em cima de um estúdio, dentro de um estúdio, onde as peças são fixas, né, elas são fixas, e a gente não consegue muito espaço, e colocar essa quantidade de candidato deu muito trabalho para fazer. E aí a gente começa a pesquisar, baseado, inclusive, nas lentes que são usadas, né, tipo de abertura de lente, distância para o operador trabalhar e tal, de que forma a gente pode compor essa cena. Aí a gente começa a fazer vários estudos, e tudo isso que vocês estão vendo aí, em termos de estudo, quando a gente vai montar, acontecem várias adaptações. Então, nem sempre vai acontecer como você desenha.
eu diria que 90% sim, 10% não. Mas dentro dos 10% são detalhes importantíssimos que podem até derrubar um cenário. Nesse caso, por exemplo, nós atrás do monitor aqui, do lado direito, nós temos aqui esse púlpito e um monitor com selo de eleições. Atrás dessa parede azul, nós temos uma câmera escondida, que é uma câmera que faz, às vezes, do opositor aqui. Quando eles dois estiverem debatendo, ele faz o take desse cara. Wagner, Então, já teve tantos candidatos aqui para a eleição do DF, eu não lembro de tantos candidatos. já. Esse aqui é um número que a gente estava prevendo para o dia. Eu falo no passado, assim, muitos. Tá. Eu fico imaginando, é igual você estava falando, na organização, enfim, cada um tem que se ver representado aí, tem que estar aí, né? Não, isso que acontece, até tinham, só que alguns não tinham tanta representatividade. Então, existia uma lei que permitia que a emissora abrigasse, debatesse só com a quantidade X. Representatividade nível tal, até o máximo vem. Então, ficavam 3, 4 lá debatendo, sei lá, 6. Nesse ano específico, não abriu para todo mundo. Todo mundo, partido minúsculo, estava lá debatendo. Caramba. Então, esse foi um complicador também. Então, tá vendo? A paleta de cor veio para o cenário também, né? Envolve absolutamente tudo. Até, por exemplo, esse aqui a gente chama de Arte Explica, que é um vídeo que a gente roda para o telespectador ver e para o candidato e assessores acompanharem e entenderem qual é a norma do debate, como ela vai funcionar. Aqui é um take com selo, a urna aqui na frente dele também, que é mais um elemento para você pensar. Essa urna era toda cheia de recursos, tinha um painel, um sistema de LED, o acrílico ele era todo recortado, né? Então ele fica mais fosco e qualquer luz que você coloca na borda dele incide nesse risco. Então tinha um dispositivo que ligava e desligava e essa luz ficava, contornava toda a urna. Foi um trabalho muito bacana, sabe? Bem interessante mesmo. Aqui um take do candidato. E é isso. Quero mostrar para vocês uma... Deixa eu ver aqui. Compartilhar outra tela. Miriam, tá vendo aí? Estou vendo pastas. Acho que ainda não... Deixa eu ver. Ainda não. Você já conseguiu? Deixa eu ver aqui. Deixa eu tirar aqui. Compartilhar. Agora. Deixa eu ver aqui. Acho que não, abriu... É uma página de Excel? Isso. Caramba! Ó, o que acontece? Isso é para vocês entenderem como mais ou menos funciona. Aquilo que vocês assistem na TV, que fala sobre média móvel, a gente faz um apanhado geral, que é patrocinado aí por um consórcio, né, de emissoras de comunicação. E São Paulo elaborou um gráfico que é alimentado por um script. O que acontece? O consórcio, essa tabela que vocês estão vendo embaixo aí, do Excel, são as informações que vocês enxergam lá na tela. Caramba! Se vocês olharem em cima, deixa eu ver se consigo dar um zoom aqui. Ó, tem todos os estados. Todos os estados estão aqui e todos os números relacionados a cada estado desse. Então, o que a gente faz? Basicamente, a gente abre esse projeto do After e disparamos esse script. Só para mostrar agora como é a animação. Eu fiz um videozinho só para exemplificar melhor para vocês. Que bonitinho. Depois você me manda para eu colocar no feed deles, da Teams? Pode mandar? Tem isso também, né? Se puder. Se não puder, de boa. Eles só vão assistir, pronto. Não, assim, assim, é porque tem algumas coisas, eu estou trazendo aqui, porque quando a gente é universitário, a gente tem muita sede, né, de aprender, então, assim, eu acho que é importante vocês terem uma noção disso, sim. Mas postar eu não posso. Não, então fica de boa, esquece. Eu entendo.
Deixa eu abrir esse aqui. Se sintam privilegiados, tá, pessoas? De verdade. Quem me dera se eu tivesse tido isso quando eu era universitária, o Wagner. Né? Ó. Então Aí, tá, aqui, galera. ó, esse aqui é o after, né? Projeto, a gente abre esse projeto base aqui, ele vem limpo. Aí eu mando rodar o script. Esse script, ele é atualizado todos os dias às 20 horas, diariamente. E aqui eu escolho qual estado, qual cidade eu quero cobrir. No caso aqui, aliás, cidade não, que são estados e o DF. Em cima aqui eu tenho, posso optar por mortes ou casos. E mando gerar o gráfico. A gente já chegou a fazer esse... Olha, ele está construindo ali, tá vendo? No iníciozinho. Sim. Vai ser construído. Esse gráfico a gente chegou a fazer na mão. Mas é tipo, é 1 hora e meia para você fazer um gráfico desse, sabe? Levantar valor por valor aqui, depois trazer média móvel. Não é simples. E aí ele demora alguns segundos e traz o resultado já com os percentuais de, no caso aí foi mortes, né? O número de mortes no dia. E a quantidade de gráficos desse, hein, o Wagner? Sim. Não digo nem durante a eleição, mas durante, às vezes, um pequeno período de tempo é sinistro pensar nisso. Exatamente. Pela trabalheira que dá para mexer com after. Caramba. Sim, são quase uma centena de camadas. Uau. E aqui ele fechado, finalizado. A partir daí a gente começa a inserir. Por exemplo, tem alguns jornalistas que pedem para colocar a média de 14 dias atrás, né? Porque a média móvel é isso, né? São os 14 dias passados, é a média de mortes desses 14 dias passados. Então, eles pedem para colocar o dia, 14 dias atrás também, os valores de média de morte e de... Não só de morte, porque a linha azul indica a quantidade de mortes no dia. E a vermelha, a média. Então, da mesma forma que a gente alimenta aqui, a gente também alimenta as eleições. Os dados fornecidos pelo TSE, né, através de um script assim. Caramba. Então, pessoal, se tiver alguma pergunta, fiquem à vontade. Eu queria trazer mais coisas, mas a gente trouxe teria muita coisa. Caramba. Em tão pouco tempo, Wagner, para você conseguir reunir tudo isso. Pessoal, eu vou abrir para perguntas aqui para vocês agora, viu? Deixa eu ver aqui. Cadê o... Vamos lá. Sabe o que eu estava pensando quando você falava? Você deve lembrar disso, Wagner. A quantidade de memes que aparecia muitas vezes. Aquela parte ali da urna, que o Antônio tirava o papelzinho. Ah, sim. No Bonner também. Né? O Bonner também, porque tudo isso é convergência midiática, tudo engraçado, porque é um meme, né? Sim. Você estava colocando, eu falei, gente, eu vou ter que falar. Vira mesmo. Vamos lá, pessoal, vou ver aqui, ó. Dourado, Anderson, Nath, Esther, Yasmin, Lele, Gabriel, Vitor Parrini. Pessoal que tiver sem microfone, que quiser mandar por aqui, ó, pelo chat também, eu passo para o Wagner. Wagner, acho que você não tem acesso ao chat, né? Se eu não me engano. Acho que não, né? Não. Não tem. Só se você tivesse entrado pela Teams mesmo. Não tem. Não tem. Né? Aqui, a Yasmin. Isso, Yasmin. Você quer falar, Wagner, alguma coisa? Quer concluir? Pode falar. Não, pode perguntar. Yasmin. Oi, não, pode perguntar, Yasmin. Yasmin é uma aluna muito boa, viu, Wagner? Ela é. Ele mostrou essa questão da programação, né, do script lá para poder fazer o gráficozinho. Aí é uma coisa que às vezes assusta a gente um pouco, né? Porque envolve essa parte de TI, essa parte de tecnologia. Seria interessante, no caso, é uma coisa que é recomendável para a gente entender um pouco de programação para trabalhar com esse tipo de coisa? Olha aí. A pergunta é boa, não. Ela é boa aluna, cara. Mas não precisa se preocupar com isso, não. Esse script, o que acontece? A gente até levou uma bronca dias atrás, porque tem muita gente proativa, né? Então, os caras quer ajudar com isso, dar sugestão para aquilo, enfim. Aí começaram a desenvolver um sisteminha para alimentar os gráficos, né?
E aí o nosso chefe falou assim, olha, vocês são designers, vocês não são desenvolvedores, tá? Nós temos Caramba. desenvolvedores e eles vão tocar isso. Então, existe uma equipe, e até porque, assim, isso demanda muito tempo, muito estudo e muito cuidado, né? Não é à toa que eles ganham bem, mas, mas eles, é muito, como eu falo, uma responsabilidade muito grande para você fazer o seu e ainda tocar esse tipo de coisa. Então, pode ficar despreocupado. Até porque, só fazendo assim um parênteses aqui, dias atrás eu fazendo alguns estudos, encontrei um software que o Elon Musk tá, não software, é um banco de dados de rotinas de programação. Então, por exemplo, quando você quiser criar uma interface do Google para você brincar, ou criar uma interface, ele cria, bastando você pedir para ele. Você só pede para ele, escrevendo, ó, me faça isso, insere o logo do Google, tal, 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 enter. Ele constrói, ele não só constrói para você, como ele te dá toda a rotina pronta. Então, você vai copiar aquilo e vai implementar no sistema que você quiser. Isso chama front-end, né, em programação, que é uma programação mais rasa, onde as pessoas não precisam entender da base da programação, que é o back-end. Então, não precisa se preocupar, não. Que bom, né? Ainda bem. É porque ali no caso da Globo, realmente as coisas são bem separadas, né, Wagner? Cada área tem seu valor, cada área tem sua atuação. Lá, de fato, é diferenciado. Em algumas emissoras, ô Yasmin, às vezes ajuda você saber. Mas ali, cada área vai ter seu cada um. E cada um vai defender o seu cada um, né, Wagner? Tem isso também. Ninguém entra na seara de ninguém, não. Que é igual o Wagner falou, né? Eu penso assim, eu sou um cara que eu faço de tudo um pouco. Eu sempre pensei assim, tá? Então, é uma questão de necessidade, que vem lá da minha base. Mas eu sempre recomendo que você se especialize em algo. É importante você conhecer o todo, conhecer, mas você não precisa necessariamente saber fazer, mas conhecer quais são os recursos que aquilo ali pode te proporcionar, isso é fundamental. Se você quer trabalhar em televisão, eu até, enfim, eu me deparo com algumas situações que me deixam um pouco triste, porque eu vejo que tem colegas que não entendem o processo, a mecânica da coisa. Isso é fundamental, porque isso vai depender, por exemplo, se você estrutura uma matéria, fechei o texto, bonitinho, tal, tem arte, tem isso, tem aquilo. Eu vou compartilhar uma tela aqui, que é uma arte que a gente fez ontem, inclusive. Nossa. Essa aqui. Doido. Então, o que acontece? Essa arte, ela foi fechada cedo, texto pronto. E eu preciso, para esse tipo de arte, com movimento, a gente precisa do off gravado. Isso. Então, o repórter tem que ir para o estúdio gravar, mandar o off, para a gente colocar pontualmente. O que acontece? Ele foi gravar passagem e não gravou o off para arte. Caramba. Isso é o pior dos mundos para a gente. Sim. Porque a pessoa esquece, né, que a gente tem que renderizar isso, tem que compor, tem que animar, tem que colocar textura, tem que fazer uma série de coisas ali dentro e ainda disparar a renda e depender da máquina, não pode dar problema. E a rede também não pode dar problema. E depois que renderizar, tem que pegar isso e disponibilizar para eles em algum lugar do sistema. Então, essa é a importância de você entender o todo, tá? Como funciona, daí a importância de cada um, e todo mundo se respeitando nesse sentido, a coisa flui muito rápido. Então, massa, sim. Letícia está aqui com a mãozinha levantada para fazer uma pergunta. Oi, Lê, você me ouve, Lê? Oi, estou ouvindo sim. Isso. Se quiser abrir a câmera, fiquem à vontade, tá, gente? Tá. Lê também. Wagner, bom dia. Bom dia. Uma dúvida que eu queria tirar com você é que bem no comecinho você falou sobre a questão das paletas. Opa, acho que seu áudio. E não pensar, né? E você pode repetir, Lê? O áudio deu uma falhada, pelo menos aqui para mim. Então, bem no comecinho, você falou sobre a questão das paletas de cores. Ai, calma aí. Tá dando para ouvir direito? Tá. Tá bom. Das paletas de cores, né? E pensando também numa logo de como seria para cobertura jornalística nas eleições. Você mostrou também alguns exemplos pra gente.
Aí eu queria tirar uma dúvida em relação ao seguinte. Quando vocês pensam nisso tudo, vocês pensam só para televisão ou também para as redes sociais da emissora? Tá. Boa pergunta também, Lê. Não, para tudo, né? Isso é discutido. O que acontece? É tudo muito recente, tá? As pessoas olham. Fica uma dica aqui, tá? Sempre Beleza. que você admirar algo, tenta entender como esse algo é construído. Procura saber como é construído. Porque o que acontece? Muitas vezes a gente fica admirado com aquilo e fala, cara, isso deve ser uma organização que está todo mundo focado aqui, tem não sei quantos diretores, tem uma estrutura que massa, que resolve tudo. Você chega lá, não tem 2 pessoas batendo cabeça para resolver aquilo tudo que você assistiu. Aí você fala, não acredito, sério, é isso mesmo. É assustador, tá? E aí o que acontece? Quando a gente vai, há um tempo atrás, respondendo a pergunta, as coisas eram definidas assim, vai ter eleições, vou fazer a vinheta, bora, pá, tá, faz aqui, faz ali, essa cor é legal, pá, faz a cor. Aí o pessoal do impresso fala assim, bicho, faz para mim, me dá a marca para eu fazer um banner. Pô, cara, mas eu fiz em HD só, não tá vetorizada. Eu não sei, acho que eles dominam já isso, esse assunto. Alguns talvez. Então, só para ser bem rápido, quando você tem um arquivo bitmap, né, que no caso são os vídeos feitos com arquivos nesse formato, você não consegue ampliar muito ele. Né? Então, você vai imprimir um HD, você vai imprimir uma folhinha desse tamanho, assim, mais ou menos, ó, com qualidade boa. Se você fizer isso aqui, já está perdendo. Imagina fazer um banner, entendeu? Então, você precisa fazer o quê? Vetorizar ele. Vetorizar é transformar aquilo em linhas, que tem um algoritmo diferente de interpretação, que você pode escalonar ele infinitamente, que é o que acontece com a maioria dos sites. Então, você vai dando zoom, 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 e não perde qualidade nunca. Aquilo é vetor. Então, vetorizar uma marca dessa era insano, não dava, entendeu? Hoje já não, eles pensam o seguinte, como é que você está falando? Vou fazer a vinheta, beleza, a vinheta foi fechada para uma equipe tal, a pessoal da computação gráfica definiu a paleta de cores ali, como você perguntou, eles que definem aqui, esse é o início de tudo. Os diretores avaliam, aprovam, e a paleta, ok, tá aqui. A partir daqui, as coisas começam já a fragmentar. Inclusive, o 3D, quando vai ser renderizado, o designer já renderiza para vídeo e já faz uma versão, um render de uma semana para fazer qualquer coisa, entendeu? Se quiser mapear o museu ali, dá para mapear. Caramba! Então, o procedimento é esse. Então, a gente consegue, a partir dali, extrair elementos para qualquer outro departamento, inclusive departamento de comunicação, que é um departamento importantíssimo, que é mais interno, mas é um departamento que promove todos os eventos, tanto os que são vistos pelos telespectadores, quanto os que são só internos mesmo. Olha só, tem aqui a Sara. Sara, você me ouve, Sara? Opa, Sara? Sim. Opa, pode fazer sua pergunta, Sara. Não, eu novamente. Porque eu me recordei da nossa visita à Globo, né? Ah, sim. E do quão especial foi. Eu lembro que nós passamos pelo pessoal da arte. É verdade, Foi magnífico. Só que a minha outra pergunta Wagner, tem repórteres lá na Globo que gostam de participar do processo de criação da arte de uma matéria, que pedem para fazer parte, que pedem para dar dicas, né? Porque, afinal, é uma matéria que vai ter o nome deles, a assinatura deles. Então, há esses profissionais que gostam de participar desse processo da criação da arte, ou geralmente fica tudo para o pessoal da arte mesmo, e vocês que se viram com a criação e a imaginação de vocês? Que pergunta boa. A Sara é representante da turma, viu, Wagner? Ah, tá. Sara, eu lembro da visita de vocês lá, é bem bacana. A gente tirou foto e tudo. Foi, O que acontece, Sara? A gente existe não seria um problema, mas existe um respeito muito grande com o departamento de arte da Globo. Então, os jornalistas, os mais novos, os que chegam assim de cara, eles chegam com alguns vícios de fora, né? Então, já chegou jornalista e falou assim, eu quero assim, você coloca um bonequinho, põe esse carro, pula aqui e tal, desenhadinho assim, sabe? Bem simples, não é desenhado. Aí você olha assim e fala, tá. Aí, assim, com paciência, a gente fala assim, deixa eu só te explicar uma coisa, é que isso é uma editoria de arte, né? Então, a gente debate com vocês qual a melhor forma de representar isso graficamente.
a sua ideia é muito boa, daria até para a gente fazer num prazo aí de 1 semana, mas vai dar aqui 1 hora. Então, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um lettering, e a gente coloca uns ícones e ok, pode ser? Ah, tá ok. Né? Então, assim, é muito comum alguns jornalistas chegarem lá dando ideias maravilhosas, outros simplesmente não apresentar nada e nem entender, nem quer entender como é que funciona o processo. Tem muitos assim, muitos. É fogo, né? É difícil. Mas, por exemplo, enfim, tem coisas que eu não posso falar, mas Ok. tem uns fatos assim que são impressionantes, você não está entendendo. Tipo, fazer uma arte médica. Ah, mas qual é? O que está acontecendo? Pô, tem 1 hora para terminar isso aí. Aí falou assim, não, mas pega para conversar com o médico, você não quer ir lá escutar, não? Eu vou entrevistar o médico, aí você já acompanha. Meu Eu falei, Deus. não posso, eu tenho que fazer a arte, uma arte médica, isso demora, né? Você mostrar o rim de uma pessoa, o fígado, tem que mascarar o intestino, tem que não sei o quê. O cara, vai colocar o pênis ou tira? Eu não sei, fala com o cara, não corta. Tem lógica, Faz um take diferente. E é muito corrido, cara, é assustador. E aí as pessoas simplesmente falam assim, então tudo bem, eu vou fechar o texto, eu te falo, uma calma. Então, assim, se essa pessoa tivesse um entrosamento maior com a arte, com certeza seria muito bom para todos, né? E o trabalho sairia bacana, porque normalmente essas pessoas geram expectativa na cabeça delas, que eu não sei de onde é que elas tiram, que elas pensam assim, aí sentam lá para assistir a matéria e falam, não gostei da arte. Lógico que você não gostou, você não participou do processo. Sim. Né? Então, como é importante participar do processo? Aí eu estou falando hoje pela Globo, tá? Quando era na Record, era diferente. O jornalista chegava, eu quero isso. Aí falava, dá, não dá. Mas a gente sempre fazia o que eles queriam. Eu sei. Sempre que dava, era baseado no que eles queriam. Tá? Então, lá na Globo, não. Então, a gente tem uma editoria de arte que é gigantesca. Tá? São mais de 300 funcionários, mais. Acho assim, o Wagner, quando é um material especial que tem tempo para pensar, né? Aí você pode até ter a sua ideia, mas entender que eles vão saber muito melhor do que a gente como colocar isso em prática. Mel e Liz, por exemplo, é um exemplo. A gente até ganhou agora, a gente concorreu, foi finalista no New York Festival com esse produto. Então, a Rita Yoshimine conseguiu a pauta, ela falou assim, cara, vamos fazer um material assim. Ia para ser uma série simples, entrando lá no jornal. Ela foi lá debater, falou com o Felipe Cavaleiro, que é o nosso gerente de arte. O Felipe simplesmente pegou aquilo, aquela pedra, transformou em diamante. Foi o que ele fez. A história é magnífica. A história é magnífica, linda, com um final feliz, graças a Deus. Mas a arte teve um impacto, uma importância muito grande no processo final. Então, ou seja, essa entendimento de que ela tinha que ir lá no departamento, conversar, né, com o gerente para ver o que ele podia propor, e ele é um cara que conhece toda a mão de obra dele, então ele soube pegar lá o nosso querido Felipe Queiroz para poder fazer a parte 3D, o Gustavo e o Kaká, que é um ilustrador fabuloso. Então, juntou esses 3 caras e fizeram o que fizeram. Felipe teve grande sacada na animação. Se tiver a oportunidade de ver no Globoplay, tem lá, Mel e Liz. A vinheta, a animação. Aquilo tudo ali foi pensado dentro da editoria de arte. Né? Então, assim, acho que a grande importância do jornalista em termos de arte, ele pensar que ele pode participar, sim, ele começar a assistir os materiais, né, que são feitos por eles, porque só assistindo você já sabe o que é possível ser feito. Você vai ter referência. Vai ter referência. Basta você chegar lá agora e perguntar qual o prazo que a gente tem para fazer isso aqui, que ficou muito bacana. Né? Então, assim, essa sacada que é importante. Essa abordagem, né, cara? Sempre com respeito. Isso, essa abordagem, exatamente. Porque esse respeito é importantíssimo numa emissora grande como essa. Tá? Com certeza. Pessoal, mais alguém? Eu não sei se a Sara e a Lelê querem fazer pergunta de novo, se tem mais alguém que quer fazer alguma pergunta. Eu estava olhando aqui, Wagner, do material que eu pedi para eles, eu pedi para eles pensarem em algumas coisas, e aí é uma pergunta que até eu queria te fazer aqui, que talvez seja a dúvida de alguns deles. Já aconteceu, e se não tiver acontecido, não tem problema não, mas já aconteceu algum caso de
alguém, eu não sei se do G1 ou alguém que faça parte ali do Instagram da Globo, dessa pessoa ter chegado em vocês com algum tipo de demanda ou não? Porque às vezes eu percebo que eles podem aproveitar o material de vocês, que é muito bom, e que inclusive é pensado para ser, enfim, usado em vários tipos de mídia. Mas já aconteceu? Já aconteceu várias vezes. Já fizemos alguma... O que acontece? O G1, ele tem uma pegada diferente, né? Então, se o ideal é que para o G1 fosse um web designer e não um designer. Entendi. Porque a gente faz vídeo, basicamente, né? Sim. Eu particularmente acho que essas coisas tendem a mudar tudo para a web, tá? Absolutamente tudo, tudo. Até porque a questão da interatividade vai baratear muito fazendo isso. Então, inclusive, foi Yasmin que perguntou sobre programação? Foi ela. Então, eu estou estudando programação, tá? Front-end, baseado em web. Olha aí, Então, galera. JavaScript, CSS... por que eu estou fazendo isso? Porque com isso eu consigo implementar alguns recursos de interatividade de uma forma muito mais rápida, mais fácil e com a qualidade muito melhor, tá? Sem render, o que é melhor, né? Então, assim, isso é... quando o G1 começou, respondendo a tua pergunta, Miriam, quando o G1 Sim. começou a demandar a gente falou assim, cara, mas acho que você está pedindo uma coisa que não cabe para o G1 ainda, porque a gente faz vídeo, eu vou fazer uma arte para você vai colocar onde no G1? Eu vou colocar junto com a minha matéria, tem um bannerzinho, falei, aí a pessoa vai dar um full screen. Eu falei, peraí, mas o G1 já faz isso. Eles postam as nossas matérias. Olha aí, galera. Eles estruturam lá a matéria deles, né, com o texto deles, e aí tem um link embaixo que para você rodar a partir do Globoplay a matéria que foi no jornal. Olha E aí. você está querendo fazer um gráfico? Não estou entendendo. Daí falou assim, o ideal para você é fazer como os outros meios de comunicação fazem, que você coloca um gráfico lá, feito para a web, né? Aí, com o tempo, o G1 ganhou força, estou falando isso lá nos primórdios, tá? Sim, sim. Quando o G1 ganhou força e mais investimento, em São Paulo criou uma redação só para eles e um departamento de design específico para o G1. Então, eles replicam algumas matérias e, quando tem tempo, eles fazem os gráficos para eles. Os gráficos que foram exibidos na televisão, eles mesmos fazem, entendeu? Mas aquilo que eu falei no início, hoje a gente está se baseando, está se pautando muito pelo G1, né? Existe a reunião, o que acontece? Site, meio de comunicação mais rápido que tinha antes, era a rádio. É verdade. O cara liga o microfone e dá a notícia. Não tinha nada mais rápido que isso, né? Verdade. Então, com a tecnologia aí, com a internet passou a ser um veículo de comunicação muito rápido também, muito eficaz, porque você está lidando com o visual. Então, você tem isso, a informação ali, com gráficos, inclusive com vídeo rodando. Então, é muito rápido. Então, é difícil para uma emissora de TV competir com o site. É muito. Outro exemplo que eu vou te dar. Verdade. Aí você tem uma notícia que foi dada no Estadão, tá? No jornal, Estado de São Paulo. A gente vai fazer uma arte, um destaque de texto. Aí coloca o jornal, baixa lá a versão impressa do site, coloca na mesa e traz o destaque. Bacana, show. Só que o Estadão atualizou a matéria. Ixi. E a matéria não dá para ser impressa, porque ela é impressa de madrugada. O jornal é impresso de madrugada. Depois que imprime, eles geram um PDF daquilo e postam, mas é de madrugada. Caramba. Como é que a gente faz para destacar essa informação nova? A partir do site. A gente captura, dá um print screen na tela e faz o destaque a partir do site. Isso mostra o quanto o site é muito mais rápido. Entendeu? Então, essa convergência, eu acho que o fluxo natural vai ser esse, vai ser internet para os outros. Cada vez mais presente, mais forte e na dianteira dos outros, né, Wagner? Exatamente. Lê, você quer fazer outra pergunta, Lê? Letícia está com a mãozinha levantada aqui. Opa. Lê. Não, acho que foi antes, quando eu tinha levantado e não desapareceu. Pois é, pessoal. Márcio, você está aí, Márcio? O Márcio não consegue participar pelo chat, mas você quer fazer pergunta, Márcio? Tô com medo, eu não sei se não estou vendo. Cadê você, Márcio? Está aqui o Carvalho, o Matheus Carvalho, o Matheus Dourado. Acho que o Márcio... o Márcio está aqui, estou enxergando o Márcio agora. Não, tranquilo, professora, fica como ouvinte mesmo. Obrigado, viu? Tá bom.
Vamos lá. Mais alguém quer fazer uma pergunta, pessoal? O Elan, Felipe. O Felipe ama esporte, viu, Wagner? Ah, é? É. Felipe tem, Bacana. inclusive, voz de quem vai fazer locução. É bacana. O mercado é bom, hein? Não é? Felipe, você quer fazer pergunta, Fê? Professor, eu vou fazer uma pergunta, aproveitar. Deixa só, rapidinho, Márcio, como passou, deixa só certo, ele, já você faz. Pode deixar que você faz, sim. Fê, vai lá, Fê. Eu vou falar uma pergunta aqui, só um momento. Eu não quero fazer uma pergunta boba. Hoje, é isso, Wagner, é engraçado. Eu gostei que o Márcio se animou para fazer a pergunta dele. Você quer elaborar a sua, Felipe? Aí o Márcio entra, então? Isso, perfeito. Vai lá, Márcio. Márcio Teles. Márcio veio de fora, viu, o Wagner? É, da onde? Bem curioso. Oi, Wagner, tudo bem? Tudo bem? Você é da onde, Márcio? Eu sou soteropolitano. Inclusive, eu tenho um grande amigo que eu acho que você conhece ele, que é Peixinho, da Grande Rio, de Pernambuco, que faz parte desse grupo 5 aí, seleto. Não sei se você... Não, eu conheço dois feras lá, eu não vou lembrar o nome. Ele é diretor de programação da Grande Rio. Ele é o embaixador da cultura nordestina, dos 9 estados, que representou no Japão. Que bacana. Pela Globo. A gente tem uma mídia interna que eu acho que rolou isso. Você está me falando, estou lembrando aqui. E minha pergunta é exatamente isso, né? Porque eu acho que os veículos hoje estão utilizando muito bem a transmídia, né? Tirando conteúdo da televisão ou vice-versa para chamar a audiência mesmo e para ter essa linguagem mais jovem, mais contemporânea. E aí eu queria saber como é que funciona isso dentro da Rede Globo, né? Porque vocês têm, tem esse grupo seleto dos 5, né? 5 regiões aí que acaba manipulando o conteúdo para as demais regiões, que fica como se fosse um case. Como é que se dá todo esse processo de reunião, de junção e do produto final, no caso, a mensagem final para esses diversos meios de comunicação, né? Internet, TV tradicional, enfim. Obrigada, Márcio. Então, Márcio, essa tua pergunta me abriu para uma coisa que é assim, a gente tem um departamento que cuida só das afiliadas. Então, é um departamento que se responsabiliza por pegar tudo que a gente desenvolve e disponibilizar para todas as emissoras que transmitem a Globo, que são as afiliadas, né? Enquanto que dentro do G5 nós temos as filiadas. Então, beleza, como o conteúdo é feito? A gente até abordou um pouco sobre isso, mas para exemplificar um pouco mais, a gente tem assim, tem alguns jornalistas que eles elaboram matérias para TV, apresentam, são editores são editores-chefes de jornais. Eles também têm blogs, são os mesmos, e também fazem podcast, né? Então, assim, isso aí não tem volta, é um caminho sem volta. Os comunicadores que não se adaptarem, não se adequarem a isso, com certeza são grandes estrelas que provavelmente vão precisar rever isso. Se atualizar, né, cara? A Lopretti, por exemplo, dá para colocar como exemplo aqui. Ela faz isso, ela é uma pessoa um bom exemplo, eu diria, tá? Porque, inclusive, o podcast dela é um dos mais assistidos, mais ouvidos. Que massa. E ela veio do impresso, viu, galera? Impresso, Renata Lopretti, furo do Roberto Jefferson, inclusive, primeiro mensalão. Exatamente. É a fera, e assim, não foi colocada lá à toa. Tá? Sabe muito mesmo. E ela tem você percebe o seguinte, que ela é da geração, uma geração já antiga, mas ela domina toda essas mídias, né? Não que ela exatamente participe, mas entende que a forma como ela passa a informação atende a todas as mídias, né? Então, assim, o que ela fala, você pode escrever. Essa é a grande vantagem de você vir da mídia impressa, né? Então, isso é fato. Você vê que o texto é diferente, sabe? A pegada, você aprende a apurar, cara. A importância que se dá ao texto é totalmente diferente. Se vocês saírem daqui direto para a televisão, por favor, tome muito cuidado com isso. Muito cuidado. Texto
é uma mensagem que vai ficar para sempre, né? Então, a sua mensagem, ela tem peso, pode não parecer pode ser uma matéria simples, sabe? Uma briga de casal numa cidadezinha ali, mas Sim. você tem que colocar o texto de uma forma bem estruturada, sabe? Com a gramática correta. Com A certeza. gente vê muitos problemas desse sentido aí. Caramba, Então, assim, imagina. essa migração aí, essa transmídia, ela está acontecendo de uma forma fabulosa, e principalmente agora na pandemia, as coisas se potencializaram muito, né? Então, projetos que demoravam, a gente tem dentro da empresa, inclusive projetos que demoravam, e estavam previstos para terminar em 2 anos, terminaram em 2 semanas. Caramba. Tá? Então, assim, isso é um exemplo de como as coisas vão mudar bruscamente agora. Olha só, eu tô com o Felipe, aí tem aqui a Sarinha também quer fazer uma pergunta, e o Dourado, que é um aluno meu também, que inclusive gosta muito dessa parte de vídeo. A praia dele, o Wagner, também é um pouco de roteiro. Ele usa um pouco do humor na construção dos vídeos dele, né? Ele, a Jane, quem mais, gente? O Carvalho. É um grupo de Mateus. Aí tem o Natan, que é um aluno meu que está aqui também, que tem essa pegada na edição, viu, Wagner? O Natan é um aluno meu que curte edição. O Borges, que infelizmente não está aqui, porque o bichinho, enfim, está com suspeita de Covid, cara. Ele me mandou uma mensagem dizendo que ele vai fazer o teste hoje. A avó pegou, a mãe pegou, e ele, Deus queira que ele não pegue. Mas vamos lá, vamos pelo Felipe. Na sequência, a gente vê o Dourado e a Sarinha. Felipe, você me ouve? Ouço sim, vamos lá. Diga, querido. Então, Wagner, o streaming vem crescendo bastante. Você mencionou a Globoplay. E faltam 2 conteúdos para o streaming se equiparar, de fato, à TV aberta e fechada, que é jornalismo e esporte ao vivo. O que falta para a gente chegar a esse ponto? Pergunta boa. Afiada, né? Obrigada, Felipe. Obrigado, hein, Felipe? Na zoeira. De nada. Tô brincando. Ó, cara, é o seguinte, é difícil dizer o que vai acontecer exatamente, cara. O fato é, tem muita especulação sobre que o fim da televisão, né? Sim. A televisão é um AM, que provavelmente vocês não escutam, ela ainda existe, né? E quando a FM saiu, eu falei, vai acabar, né? Então, mas é difícil dizer sobre televisão no momento em que está tudo migrando para a internet. Verdade. Né? Então, é muito complicado falar isso. Os países do primeiro mundo estão investindo cada vez mais em internet, sim, com programação ao vivo. Nós temos não é exatamente um problema. Como eu falei, a empresa é uma empresa de tecnologia. Eu não posso falar muito sobre isso porque eu não represento esse departamento. Mas se você olhar de uma forma mais geral, se ela está caminhando para a tecnologia, e Google é tecnologia, você consegue fazer. Nós temos jornais ao vivo no Google, né? Nós sabemos disso. Então, você tem Jovem Pan, Band, fazendo live com jornais ao vivo. O que impede a Globo de fazer isso? Usar o YouTube? Convém? Não, talvez não convém. Pode usar a Globoplay. Globoplay, né? O que falta é isso. Eu acho que provavelmente estão caminhando para isso. Sim. Entende? Mas, por outro lado, você vai começar a tirar a audiência da tua emissora. Como é que você vai fazer isso? Como é que você vai trabalhar isso? Então, são assuntos que, com certeza, estão sendo discutidos pela alta diretoria, que em breve a gente vai acabar sentindo o resultado disso tudo aí. Acho que a TV no modelo antigo, Wagner, ela realmente não existe mais, mas ela tem migrado, como o rádio migrou, né? Opa, deu uma travada na tela. Você me ouve, Wagner? Sim, sim. Acho que a TV nos moldes antigos, ali da década de 90, início dos anos 2000, que realmente ela não sobrevive mais. E ela, claro, entendeu, tem migrado, inventou o próprio, no caso da Globo, o Globoplay, tá trabalhando mais as redes e mídias sociais ali. E aí você falou mesmo. Pessoal, como a gente está encaminhando para o final, eu vou ver aqui uma pergunta do Dourado e da Sara, viu? E aí a gente encerra. Para liberar o Wagner também, que ele, enfim, daqui a pouco ele está entrando lá na Globo, e o pessoal também dá aula, né? Vai lá, Dourado, faz sua pergunta, por favor. Oi, bom dia. Bom dia. Eu não vou nem ousar perguntar sobre programação, tá? A minha pergunta é mais profissional, mais pessoal sua. Gente que mexe com arte, assim, é muito criativo, né? Trabalha muito a imaginação. E eu gosto muito da parte criativa, de começar do zero e criar alguma coisa.
Mas já teve algum momento que, assim, que você meio que pensou assim, não, isso aqui eu tô imaginando demais. E aí você mostrou pro seu chefe, ele disse não. E como é que você age com não, assim? Você cria alguma coisa e age com não? Você persiste, você leva na boa? Como é que é? Boa pergunta, Dourado. Boa mesmo. Dourado, é o seguinte, tem momentos que você precisa estar 100% alinhado com todo mundo, com o teu chefe, inclusive. Eu já me deparei com situações que, assim, eu queria fazer isso que eu acabei de te dizer, então vamos fazendo junto, vamos desenhar, vamos estruturar e vamos caminhar para um resultado final definido. E muitas vezes, não, faz aí, vai fazendo, depois eu olho. Aí você se depara que nós chamamos de engenheiro de obra pronta, né? Que é o cara que deixou você 15 dias tocando um projeto grande, aí o cara olha e fala, pô, é isso? Não, não gostei, não. Então, assim, não é o ideal, tá? Não, acho que está longe de ser o ideal. Eu acho que é sempre importante ir pontuando quem te demandou. Ele te demandou. No JN eu faço muito isso. Eu vou fazer... Ele está bombando na internet, eu acho que a gente fez que causou uma dúvida. Como a gente vai estruturar uma base? Era uma matéria seguinte, eles iam falar sobre o investimento para o Ministério da Defesa, investimento para a educação e para a saúde. Vamos representar isso graficamente. Eu falei, cara, tem uma ideia. Ele falou, qual é? Para a defesa, vamos colocar um tanque de guerra. Tá? Para a educação, a gente coloca uma carteira e para a saúde, a gente coloca uma maca. Até por conta da pandemia aí, né? A gente tem tá usando muito esse ícone. Daí o pessoal, peraí, tanque de guerra não, velho, tá doido? Mexer com os caras? Né? Eles podem se sentir ofendidos e, pô, peraí. Tá? Aí fala, se você colocar um soldado lá, vai ficar estranho. Entendeu? Colocar o Ministério da Defesa nem tem, não dá. Então, eu acho que o tanque de guerra representa bem. Caramba. Daí, pô, foi para outra diretoria, os caras analisaram, adoraram a ideia. Inclusive, tá bombando no Facebook aí, essa artezinha. Então, mas eu alinhei com eles, entendeu? Imagina se eu faço aquilo, chegando... Não, cara, você é louco, não pode. Não, vamos alinhar, o tempo é curto e vamos lá. Agora, se você quiser fazer algo autoral, é diferente. Eu propus, por exemplo, uma série Enchente, que rodou no local. Eu lembro. Então, foi uma série trabalhosa, viramos noite, eu e o Gustavo Visconti, nós pegamos, fizemos simulação de chuva, inundação, fizemos a tesourinha, aí colocamos funcionário virtual para interagir com os apresentadores, trampo. E aí o que acontece? Eu roteirizei isso. Eu verbalizei primeiro, o que você acha, tal, pá, ele falou, boa, faz aí, vamos tocar isso, vai fazendo. Eu falei, tá bom. Roteirizei, mostrei para ele, o que você acha? Ele, que massa, manda para eles, vamos ver se eles topam. Eu mandei para o jornalista topou, fizemos uma reunião, daí vamos, entendeu? Vamos caminhando juntos. É diferente. Essa chance, essa sacada aí de, igual o Wagner está falando, alinha com quem é superior a você, alinha com as áreas interessadas, para você não trabalhar à toa ou não sofrer, porque ainda mais ali, são várias cabeças, gente, são várias áreas, não é, né, só uma ideia. Exatamente. E você corre o risco, um grande risco, de cair na vaidade, sabe? Vaidade, muitas vezes eu entreguei produtos que eu falo, cara, está ótimo. Não estava ótimo. Eu olho hoje e falo, putz, realmente não estava legal. Olha, legal você falar isso para eles, Wagner. É legal. Uma pessoa da envergadura do Wagner conseguir fazer essa leitura, gente, que dirá a gente, viu? É sério, cara, porque assim, quando a gente tem esse viés da humildade, é muito melhor, Wagner, a gente cresce mais. Sim, com certeza. A gente se acha o máximo, é complicado, né? E como estamos todos em formação aqui, por isso que eu estou destacando. Tá. Pessoal, vou ver aqui a pergunta da Sarinha para poder liberar o Wagner e vocês, e já agradecer pela participação de todos. Os que participaram mais de uma vez, muito obrigada, tá? Obrigada mesmo. Yasmin, Sara, Letícia, obrigada aí, viu? Sarinha, pode fazer a sua pergunta, querida. Então, minha última pergunta é bem simples, acho que até para fechar com chave de ouro essa participação que foi tão especial. Já gostaria de agradecer a sua participação, Wagner, e também a Miriam, que é uma professora excelente e sempre traz projetos tão diferenciados, criativos para a gente. Muito obrigada. Então, a última pergunta, Wagner, eu gostaria de saber se você tem algum projeto que você
considera, assim, vamos dizer, o seu bebê, né? Que você tem um carinho especial, que se você pudesse, apagaria da memória só para ter aquele prazer de desenvolvê-lo novamente. Você tem um projeto que marcou a sua vida dessa forma, que você leva num lugar especial no seu coração? Obrigada, Sara. Pergunta bacana. A Sara é o máximo, cara. Sara, eu tenho assim, eu não executei esse projeto ainda. Eu fiz um, que foi meu TCC, que eu fiz valendo. Aí, galera, o TCC. Meu projeto de arquitetura, ele foi um projeto, você faz sozinho, né? Em arquitetura você faz, seu TCC é sozinho. E aí você tem projeto executivo, de aprovação, todas as pranchas, modelos, maquete, enfim, tudo. E eu tive a ousadia de propor uma emissora de televisão, porque o prédio da Globo, ele é bem simples, bem simples mesmo. Muita gente não sabe onde é que é a Globo, tão simples que ele é minúsculo, e quando você entra nele, fala, é isso aqui, cara, o prédio é esse. Então, eu propus uma edificação gigantesca, com 40 metros de laje em balanço. Laje em balanço é uma laje suspensa, assim, sabe? Não tem nada aqui, sem pilar nenhum. 4 pavimentos para cima, 4 para baixo. Fiz uma coisa, assim, monstruosa, sabe? E fui vendo questão estrutural, para o prédio não cair, né? Lógico. E não é a minha praia, né? Porque isso envolve, esse cálculo estrutural está mais para engenheiro e tal. Embora arquitetos possam fazer também, enfim. Então, eu fui atrás disso, levantei. Então, esse foi meu xodó durante 2 anos. Assim, eu cuidei. E quando eu apresentei, na banca, tinham 2 caras que são, assim, referência para mim de arquitetura. Um, inclusive, trabalhou com o Lelé, que fez o prédio da Desbrade, fez o Beijódromo, fez o Hospital Sara Kubitschek, todos no Brasil, inclusive. Então, assim, o Fred é um cara muito, muito bom mesmo. E quando ele olhou meu projeto, ele falou, inscreve seu projeto em algum concurso. Eu falei assim, eu não vou inscrever porque eu tenho a pretensão de sugerir a construção desse prédio aqui em Brasília. E eu apresentei para o grupo, tá? O grupo se amarrou, adorou. Só que, sim, por questões orçamentárias, eles não podiam construir. Até que coincidiu do diretor de jornalismo geral, diretor-geral de jornalismo, falar assim, Brasília já deu o que tinha que dar, vamos construir um prédio decente para lá. Foi, daí colocar meu projeto lá no topo, assim. Que massa, cara. O negócio saindo e tal. E aí começaram a acontecer, aí veio Bolsonaro, enfim, daí veio pandemia e tudo ficou... Calma, Wagner, vai dar certo, cara. Mas, entendeu? Mas eu não... Então, assim, eu nunca... Todos os meus projetos eu trato assim com muito carinho. Vou fazer isso, faço lá, faço... Contra a TV Justiça, fiz vários documentários históricos, assim, que, Pasquim, Guerra de Canudos, já fizemos documentários sobre personalidades também, Hélio Bicudo, enfim. Então, todos eu fiz com muito zelo, com muito carinho. Eu trato com muito carinho tudo aquilo que eu vou fazer. Mas não tem um assim que eu faço, nossa, nem esse da Enchente, que também foi finalista lá no New York Festival. Para mim, foi um trabalho bacana, tal, fiz com muito zelo. Não saiu como eu queria, em pouco tempo, mas eu fiz com muito carinho também. Bom, mas eu espero ainda pegar um projeto desse, para tratar e falar assim, cara, sabe, eu gostei da pergunta. Que legal. Vou pensar mais nisso. A Sara está aqui na hashtag Globo me contrata. A Sara é louca para trabalhar em televisão. Ah, é? Ela é. Pô, tem altas dicas para te dar, para você entrar na Globo. Mas eu acho assim, como carreira, a emissora é a melhor que tem. Eu costumo dizer que eu estou no topo. No topo. Por quê? Porque, cara, é a maior da América Latina, tá? Primeiro. Então, em termos de estrutura interna, capital humano, né? Inclusive, eu conheci esse termo lá, capital humano. Recursos humanos, é um recurso, não, lá são capital. Tinha uma diferença, é uma sacada diferente, né? Então, isso mexe com a cabeça da gente. Então, ela já foi, sabe, uma coisa muito, muito grande, ela é muito boa ainda, e ela tende agora a ser referência mundial. A tendência agora é potencializar isso tudo que eles já eram, entendeu? Então, para entrar lá, eu indico assim, primeiro,
para jornalista, construção de um texto muito bom, não importa a área, construção de texto bacana mesmo, pensar muito nessa questão de texto, como você vai passar a informação, e você ter uma noção geral do todo. Isso é muito importante. E, principalmente, eu vejo... Não vou falar. Eu penso o seguinte, você precisa ter uma postura muito forte para você entrar lá, sabe? É uma empresa que precisa de profissionais bons, ainda precisa, entendeu? Então, tem espaço. Quando você vê alguém no ar, você fala assim, poxa, ela podia ter feito diferente. É porque existe uma oportunidade lá. Existe lá, então. Mas você precisa superar aquilo ali. Então, chegar sem o receio, sem o medo, chegar com a certeza de que você está preparado para fazer aquilo, né, e aprender cada vez mais, isso é uma dica que eu dou. Ô, pessoal, eu agradeço demais a participação do Wagner, não tem nem como agradecer, agradeço os alunos também que participaram. Eu vou ter que liberá-lo, porque ele já está... já passei 10 minutos do horário que eu tinha combinado com ele, gente, mas estou feliz pela participação, viu, Wagner? Para mim é um prazer, é um privilégio trazer aí a arte, e a arte na essência. Eu sou muito feliz por poder trazer pessoas como você para dentro da sala de aula para conversar com eles, eu acho que abre a cabeça. É legal para ti também, que fala do seu trabalho, é conhecido por eles. Sim. Wagner tem um Instagram, né, Wagner? Não posso divulgar seu Instagram para ele? Eu te marquei. Pode, meu e-mail também, meu Instagram. Não, meu e-mail não, seu doido, é um conselho, não faça. Ah, é? Olha, meu Instagram eu não posto meus trabalhos, porque a Globo, ela tem isso, né? Ah, você não pode postar, blá, blá. Enfim, tem uns colegas que fazem até, mas como eu sou editor de arte, eu tenho que dar bom exemplo, então não posso fazer. Mas, assim, mas qualquer dúvida que vocês tiverem, me chama no direct lá, não tem problema não, a gente bate o papo, tá? Pode ficar super à vontade, eu só quero fazer uma observação, sim, que o que vocês estão tendo hoje, essa iniciativa da Miriam é uma coisa assim, muito rara, é sério, sem brincadeira nenhuma, que é uma profissional excelente e que se dispõe a ir para a faculdade, para a universidade, para passar o conhecimento dela e orientar. Isso é raro no mundo acadêmico, é raro. Você tem muito teórico por aí, entendeu? Mas que participou, que foi lá e fez, são poucos, tá? Então, sintam-se privilegiados. Obrigada, amigo. Obrigada mesmo. Pessoal, vou liberar o Wagner, pelo amor de Deus, não, daqui a pouco, 10 minutos depois do horário combinado. Mas, muito obrigada, Wagner. Pode ir. Ui, eu vou divulgar seu Instagram, eles me seguem, eles vão ver lá no meu. Obrigadão, cara. Valeu. Vai com Deus. Bom dia de trabalho aí. Valeu. Tchau, obrigada. Nada. Obrigada, Sara. Pessoal, foi um prazer. Obrigada por todos que participaram. Desculpa ter passado um pouquinho do horário de vocês, mas acho até que vale a pena em situações como essa, né? Os que não puderam perguntar, gente, é porque eu combinei com ele, eu até passei do horário. Mas agradeço a todos que fizeram perguntas, obrigada. Vamos ver a situação de práticas de jornalismo multimídia das eleições. Eu queria que vocês tivessem primeiras ideias de vocês, ouvissem o Wagner, e aí a gente volta nessa temática na aula que vem, ok? Prof, foi muito incrível. Obrigada. Obrigada. Assim, geralmente, eu tenho um sentimento muito controverso quando você traz, assim, alguma pessoa com tanta experiência. Eu gosto muito de aprender, mas também eu fico com aquele sentimento, será que um dia eu vou chegar lá? Vai, Sara. E só para deixar aqui uma frase, porque você disse que eu gostaria muito de trabalhar na Globo, e é verdade. Eu sei. Porque algumas pessoas me perguntam por que eu sinto tanto tesão, assim, pela Globo, tanta fascinação, mas as pessoas podem até dizer que não gostam da Globo, que a Globo é lixo, é aquilo, mas é indiscutível a importância que ela tem no cenário brasileiro e o poder, né, que essa emissora tem. Então, por mais que a pessoa não goste, ter Globo no currículo fará toda a diferença. Então, é incrível, eu gostei muito. É aquela coisa do respeitar, né? Por mais que eu não concorde ou não goste, eu preciso respeitar. Isso que a Sara está falando é bem essencial. E eu fiquei muito feliz porque ele falou do Globoplay. Vocês viram aí a dica dele, né? A tendência é que cresça cada vez mais, é o pedaço da Globo que mais cresce. E é tipo, a mídia social da Globo é o Globoplay. Então, é legal até para a gente pensar em algum tipo de atividade, gente, não sei, isso aí eu vou discutir com vocês, mas quero muito agradecer a presença de todos os que perguntam, e percebam, ele grava os nomes, ele falou da Yasmin, gravou a Sarinha, ele chamou vocês pelo nome, o Dourado, né, o Fê,
sempre que eu posso, eu vou vender vocês, entre aspas, né? Vender bem vocês, né? O Márcio. Então, assim, quando vocês participam, para mim é muito melhor. O tempo passa e a gente nem percebe. Viu, pessoas? Vão com Professor, eu Deus. queria falar para ele na ocasião, porque minha família materna é de Canudos. E aí eu via as gravações, eu era muito pequena, assim, eu tenho memória da Guerra de Canudos, desse filme, da produção. Aí eu ia, tipo, falar para ele, né, que eu sou de lá, que eu fiquei até emocionado de saber que ele fez parte da produção. Desculpa por Muito não ter bacana. dado tempo, amiga, porque quando eu combino Não, com eles, eu não relaxa, posso tranquilo. curar. Sim, claro. É sério, coitado, eu já estava aqui agoniada, mas eu vi que ele estava feliz, então deixa ele falando esses 11 minutos a mais aí que ele falou. Mas que bom, pessoas, muito obrigada, tá? E bom feriado, eu não vou encontrá-los, né? Só na semana que vem, os que vão passar pelo feriado. E é isso aí, pessoinhas. Miriam, no meu caso em particular, se eu não conseguir postar a atividade, é esse problema de não ter subido o meu nome ainda, tá? E aí eu não tô amigo, fique conseguindo tranquilo. acessar o chat e nem as atividades, eu não estou incluído ainda. Mas eu estou feliz porque você conseguiu participar, né, Márcio? Minha maior Foi massa, preocupação muito era massa essa. mesmo, viu? A maior preocupação, que você não conseguisse, ainda bem que deu certo. Pessoas, vão com Deus, muito obrigada, tá? Desculpa ter passado do horário, tenho até que fazer meu forms aqui para falar da presença de vocês, vão com Deus. Obrigada mesmo. Na aula que vem a gente trata mais da cobertura já com esse viés aí, vocês viram que é um mundo novo aí que se abriu na cabecinha de vocês. Que joia. Tchau, professora, até quarta. Até quarta, meus amores. Vão com Deus, todo mundo aí. Bom feriado, bom final de semana. Tchau, prof. Obrigada pela aula, viu? Oh, gente, é sempre um prazer. Obrigada, Yasmin, também. Obrigada, vocês perguntaram várias vezes. Buenas tardes. Obrigada, galera. Obrigada. Tchau, Lelê. Vão com Deus, meus amores.